Bastidores da Bíblia, episódio número 24 do nosso encontro aqui de quinta-feira, encontro de informação bíblica. Cada quinta, cada semana, um novo tema, uma nova abordagem, um assunto, uma curiosidade, um texto novo que a gente se aplica aqui a explicar, a tratar, a refletir, né? Então, uma boa noite a vocês que estão chegando, a Denise, a Márcia Romano, também a Elizabeth, a Mara. Sejam todos bem-vindos vocês que estão chegando nessa noite chuvosa aqui em Brasília. Graças a Deus o clima ficou um pouco mais agradável, com chuva, a temperatura é mais amena. Deus é muito bom para com todos, né? Então, boa noite também à Vânia, ao Alessandro, também a Simone. Uma boa noite, olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas também a Rosa, a Marisney. Boa noite a todos vocês que estão chegando para mais este episódio dos Bastidores da Bíblia. E também o Marcílio, boa noite, a Socorro, boa noite a todos vocês que vão chegando para mais essa noite de reflexão sobre algum aspecto da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Boa noite também a Norma, boa noite a Yane, a Elielma também, querida amiga, uma boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas aqui ao nosso espaço de reflexão bíblica. Hoje vamos ter um tema um pouco diferente, né? Um tema que é um tema, poderíamos dizer, um tema um pouco técnico, né? Técnico, que é como se eu fornecesse para vocês hoje algumas ferramentas, alguns instrumentos que ajudassem vocês a entender melhor os textos bíblicos, né? E isso raramente é oferecido nos cursos bíblicos que nós temos, né? Nas paróquias, né? Nos movimentos eclesiais, mesmo nas faculdades de teologia, às vezes se passa por cima de alguns elementos, às vezes se considerando que as pessoas já sabem, que já entendem, e nem sempre é assim. A gente só sabe aquilo que nós aprendemos, assimilamos, né? Então, eu tenho como pedagogia própria minha nunca pressupor que as pessoas já sabem, né? Então, quem já sabe pode revisar e aprofundar, quem não sabe pode aprender, pode conhecer, né? Boa noite também, então, a Raquel, seja bem-vinda. Boa noite a todos que vão chegando. Já é 9 horas, então vamos direto ao nosso tema. Esse tema de hoje, o enigma dos números, né, desvendando a simbologia bíblica, porque a Bíblia, quando a gente fala, todos os seus 73 livros, tem várias dimensões de símbolos, né? Símbolos, os animais simbólicos, as cores, né? Os gestos simbólicos, e aí entram também os números, né? Os números são um fator de grande simbologia na Bíblia e muito importante para entendermos alguns textos bíblicos. Então, alguns de vocês, no último mês principalmente, no mês de setembro, me apresentaram algumas perguntas para tirar algumas dúvidas, e eu vi que era um tema interessante se abordar. Então, logo que apareceu uma oportunidade de encaixar esse tema, e agora aqui na segunda live nossa do mês de outubro, então eu logo pensei em acrescentar sobre essa questão dos números, né? Que é uma coisa muito importante na nossa vida, né? A gente pode olhar a nossa volta aqui, então os números, né? A nossa altura, o nosso peso, a nossa idade, né? O número da casa ou do apartamento onde moramos, né? A quantidade de coisas que temos no armário, quantos pratos lavamos depois do almoço de hoje, não sei. Os números estão presentes em todas as dimensões da nossa realidade, né? Da realidade. E é interessante quando a gente nota, por exemplo, as crianças, né? As crianças
Hoje um colega de trabalho contando uma história lá e eu achei interessante. A gente nota, por exemplo, que as crianças não têm muita a noção a primeira noção, né, assim, a noção mais primária do ser humano é a noção de quantidade. Quantidade. Então, por exemplo, esse colega meu falava que uma criança tinha várias moedinhas de 1 centavo, de 5 centavos, e ela achava que isso valia muito. Depois que contaram essas várias moedas, sei lá, chegava a 2, 3 reais só, aquela quantidade imensa de moedas, né, que ela tinha. Porque a criança, é próprio da criança, quando é pequena, ela não sabe distinguir entre quantidade e qualidade, ou seja, entre quantidade e valor. Nem sempre aquilo que é muito em quantidade é muito em valor, né? A intensidade de valor e a intensidade de quantidade, ela difere, né? Isso que não é óbvio para a criança, isso vai interferir na questão da simbologia que nós vamos ver na Sagrada Escritura. Depois também, como vamos falar do enigma dos números, então a dimensão dos números na Bíblia, claro aqui que nós não vamos tratar dos capítulos e versículos, né? Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê logo em qualquer parte que a gente, olha, cheio de números, porque tem o número dos capítulos e tem o número dos versículos que foram inseridos posteriormente na Idade Média, na Idade Moderna, essa numeração que nós temos. Então, também não é desses números, óbvio, que vamos tratar, né? Nós vamos tratar hoje justamente da simbologia dos números na Bíblia, né? Que é um elemento característico da cultura do Antigo Oriente. Aqui nós vamos tratar da Bíblia, porque é nosso objeto, mas se fôssemos fazer um estudo histórico, por exemplo, da civilização sumérica, da civilização babilônica, assíria, da civilização egípcia, nós notamos também toda essa dimensão simbólica dos números, porque é algo presente muito fortemente, e eu vou evidenciar aqui também, claro, na nossa cultura atual isso acontece, mas é algo muito, muito presente na cultura do Oriente Antigo. Então nós vamos fazer um pouco uma viagem pela história também. E, como sempre, aqui nas nossas lives dos bastidores da Bíblia, eu sempre insisto isso, porque alguns de vocês ficam insatisfeitos, porque eu não expliquei tudo, porque eu não contei todos os detalhes, porque aqui de fato não são cursos, né? Um curso sempre precisa de mais tempo, um curso sempre ele tem um início, um meio, um fim, ele precisa do desenvolvimento mais completo, e nós vamos ter isso mais à frente, cursos de várias modalidades sobre vários temas bíblicos. Os bastidores da Bíblia são uma experiência de degustação. Tem um assunto, ele é amplo, ele é profundo, e eu apresento a vocês uma parte, apresento para vocês uma degustação para estimular a curiosidade de vocês, para reativar o amor pela Bíblia, a leitura da Bíblia, né? Então, e também hoje aqui, esses elementos de numerologia bíblica, né, da simbologia numérica da Bíblia, que eu vou tratar aqui, é um pouco da Bíblia em geral, né? Por exemplo, se a gente vai pegar um livro em específico, por exemplo, um conjunto de livros como o Pentateuco, pegar a literatura profética, se a gente pega, por exemplo, os Salmos, então aí teria um tratamento específico dos números naquele livro bíblico, às vezes num contexto histórico ou num contexto literário específico. Aqui nós vamos tratar da Bíblia em geral. Vocês sabem que eu estou preparando, quando estiver pronto vocês vão ser avisados e tudo. Estou preparando um curso sobre o Apocalipse e nesse curso sim eu vou tratar, porque é obrigatório tratar, da questão dos números no livro do Apocalipse, que tem um sentido específico próprio na lógica interna daquele texto, né? Então aqui o que nós vamos fazer é uma abordagem geral dos números na Sagrada Escritura, tá certo? E nós vamos fazer em 3 etapas, né? A primeira etapa que eu vou fazer é pouquíssimo conhecido de vocês, eu vou fazer quase que como é a filosofia dos números entre os antigos. Como na antiguidade
se concebia o número. Nós somos ocidentais, homens e mulheres do século XX, do século XXI. Então, Sônia, você já está na live, viu? Você está participando da live, fique tranquila aí, tá? Tá na live. E então, primeira coisa nós vamos ver é a filosofia do número, o sentido do número. Porque em geral, vocês devem já ter visto isso, quando a gente trata de número na Bíblia, já vai logo dizendo, porque o 7 significa isso, porque o 40 é aquilo, o 12, não, já vai tipo no fast food, né? Numa tradução rápida das coisas, sem entender o que está por trás. Então hoje não, nós vamos fazer passo a passo. Uma primeira etapa, vamos apresentar rapidamente essa filosofia do número na antiguidade. Como os antigos viam, percebiam, entendiam os números. Depois, uma segunda etapa, vamos ver a simbologia do número enquanto tal. Né? Não de os números específicos, do número enquanto tal. Né? E aí nós vamos ter coisas bem interessantes. E por fim, aí sim, vamos ver a simbologia de alguns números principais, específicos, importantes, claro que não todos, na Sagrada Escritura, tá bom? Então vamos seguir um pouco essas 3 etapas. Eu sei que muitos de vocês gostam de anotar, de seguir, então só para vocês não se perderem, nós vamos ter 3 etapas. Então vamos logo para a primeira, a filosofia do número entre os antigos. Uma coisa que é importante, e eu gostaria que vocês fixassem essa ideia, porque ela é central, é um dado central quando a gente trata de números na Sagrada Escritura, é que na Bíblia, muitas vezes na Bíblia, os números não indicam quantidade. Isso é muito importante. Eu digo que muitas vezes porque não é sempre, lógico que não é sempre. Não é sempre que os números que aparecem na Bíblia são números simbólicos. Porque apresentaram 5 pães e 2 peixes. Poderia sim ser 5 pães de fato e 2 peixes. Mas, muitas vezes, na Bíblia, os números não indicam quantidade, mas qualidade. Isso é muito importante. Dito de outra forma, na Bíblia, muitas vezes, os números não são indicativos de quantidade, mas enunciados de qualidade. Ou seja, o autor bíblico, como você já conhece o nome técnico, o hagiógrafo, quando ele escreve o texto bíblico, ele expressa um juízo a respeito de uma coisa, de uma pessoa, de uma situação, por meio de um número. O número significa uma avaliação, um juízo que ele dá sobre uma situação. E isso acontece por quê? Porque para o homem primitivo, a qualidade precede a quantidade. Isso é muito importante quando se analisa a antropologia do Oriente Antigo. O homem antigo, ele preza o número a partir da sua relação com a realidade, mas uma relação que se dá pela qualidade, pela característica, e não, em primeiro lugar, pela quantidade. Isso parece um pouco complexo, mas vocês vão ver como isso se dá. Então, para o homem primitivo se dá isso. Por isso, se associa de maneira geral, cada número a uma qualidade, a uma característica específica. E há um resquício na nossa sociedade. Quando a gente gosta muito de uma coisa, quando uma coisa é muito boa, a gente diz assim, uma coisa é nota 10, né? Lembra o mundo escolar da nota 10, a nota máxima. A gente diz que é o máximo, que é super, que é 1000, né? Quando a gente quer dar uma avaliação de intensidade, a gente também associa números. Isso aqui é um resquício, né, de um hábito fortemente oriental, antigo, em que a qualidade na aplicação do número precede a quantidade. Isso que eu chamo aqui, usando uma expressão de Dom Estevão Bittencourt, a filosofia do número entre os povos antigos. E o que é que acontece? Essa mentalidade foi caindo em desuso com o passar do tempo,
né, da antiguidade para cá, com o crescimento da complexidade da vida, com a necessidade as relações de comércio, as relações das grandes cidades. Então, o número foi ocupando mais o aspecto de unidade abstrata, né? Então, a complexidade da vida leva ao número assumir com maior força a sua índole, a sua índole quantitativa, ou é a ideia de matemática. Tanto que hoje a gente fala número, ainda mais pela mentalidade científico-matemática que nós temos, desde os últimos 3, 4 séculos, a índole matemática quantitativa pesa muito sobre o nosso modo de encarar os números. E isso prejudica quando a gente vai ler o texto bíblico, porque às vezes a gente não pega o que o autor está querendo transmitir, né? Então, muitas vezes, entre nós, o número fica... para nós tem um sentido frio. 3 é 3. 1 mais 1 mais 1. 2 mais 1. 4 menos 1 é 3. É só isso, é uma quantidade e nada mais. 1 é 1. 2 é 2. 24 é 24. Mas, não se esqueça, quando se trata de Bíblia, se trata de Oriente Antigo, os números também têm uma dimensão superior, uma dimensão filosófica, uma dimensão simbólica, uma dimensão moral, né? Tá certo? Então o número não é só uma quantidade, ele carrega em si sentido, significado, símbolo, né? Símbolo. Então esse é o primeiro dado que eu quis apresentar a vocês, que eu chamo aqui de filosofia do número, porque às vezes não se trata muito desse assunto e se passa rapidamente e não se entende. Um segundo elemento, então aí a nossa segunda etapa, é o símbolo do número enquanto tal. Aqui nós vamos ver duas dimensões do número. Quando a gente fala do número como símbolo, nós temos que levar em conta dois elementos importantes. E principalmente aqui no texto bíblico, nós vamos dar alguns exemplos, tá? Então vamos levar em conta dois elementos aqui nessa segunda etapa. A simbologia do número enquanto tal. Então, o primeiro elemento qual é? Em si mesmo, qualquer número, em si mesmo, o próprio ser do número, o número indica sempre ordem e harmonia. Então, isso é muito importante. No Oriente Antigo, na Sagrada Escritura, a própria noção de número, a própria noção de contagem, ela indica ordem e harmonia. Aqui eu vou dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é do livro da sabedoria, né? No livro da sabedoria, no capítulo 11, versículo 20, Deus fala de Deus criador, né? Tudo dispôs, diz o texto bíblico, conforme medida, número e peso. Número aqui é indicativo de ordem, de harmonia. Indica aqui que Deus colocou cada coisa no seu lugar. Cada coisa em harmonia. Cada coisa com ordem, né? Depois, um exemplo nas palavras de Jesus, uma frase muito conhecida de Jesus: mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, né? Tem uns que dão mais trabalho de se contar, outros dão menos, né? Não tem mais. Então essa frase de Jesus, que todos os cabelos estão contados, isso aqui no ambiente oriental fica claríssimo. Ou seja, contar os fios do cabelo não quer dizer que Deus vai cada fio de cabelo contando, não. É uma imagem do poder, da onisciência, da sabedoria de Deus, que não deixa escapar nenhum pormenor, que não deixa escapar nenhum detalhe da nossa vida, que o seu amor é omnicompreensível, compreende tudo, trata de tudo, a sua providência divina cuida de tudo, mesmo das pequenas coisas, mesmo dos pormenores.
né? Esse é um segundo exemplo. E o último exemplo, do livro de Jó, né? Um livro tão importante do Antigo Testamento. No livro de Jó, Jó, no capítulo 3, quando ele está lamentando do seu sofrimento, está depressivo, está uma tristeza profunda, ele deseja que o dia do seu nascimento, diz ele, o dia do seu nascimento não fosse contado entre os dias do ano. Né? Alguém lê isso e diz, nossa, mas como é que o dia do nascimento não será contado entre os dias do ano? Como isso é possível? A gente nasceu numa data específica. Não. Então tem que ter calma, porque aqui tem que entender o que significa um número. O que significa essa contagem. Ou seja, quando ele deseja que o dia do seu nascimento não seja contado, ele está maldizendo, ele está desqualificando o dia em que nasceu. Um dia que para uma vida que ele sofre tanto, que ele tem sofrido tanto, é um dia maldito, né? Então, na prática, Jó aqui está proferindo uma fórmula de maldição do dia em que ele nasceu. Certo? Uma oração forte, um texto forte de Jó, mas usa essa expressão, que o dia do nascimento não seja contado entre os dias do ano. Né? Então, para entender como o número em si mesmo, ele é sinal de ordem e de harmonia. E quando o número não é para ser inserido numa contagem, quando a contagem não é para ser feita, é sinal de desordem, de maldição, de desarmonia, de pecado e tudo mais. Depois, um segundo aspecto, tratando do número ainda, e aí eu acho que vocês vão gostar porque as perguntas de vocês vinham nessa direção, é quando a gente lê, principalmente no Pentateuco, normalmente o livro do Gênesis, a questão da genealogia dos patriarcas bíblicos. Aí aparece alguém que viveu mais de 400 anos, um outro que viveu mais de 200, o outro que atingiu 700 anos, e alguém começa a se perguntar, nossa, mas realmente a expectativa de vida na época na era dos patriarcas era altíssima, hein? Imagina onde nós vamos chegar, né? As pessoas hoje vivem tão pouco, né? E aí se pergunta se essas idades, né? Se essa contagem das idades dos patriarcas seria uma contagem real ou simbólica. E nós sabemos hoje, com esse estudo da simbologia dos números, claramente ali, na genealogia dos patriarcas bíblicos, nós estamos diante de uma simbologia importantíssima. Importantíssima. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora para entender. Vejam bem. Essa extraordinária longevidade, ou seja, viver centenas e centenas de anos, não quer dizer que a pessoa viveu 600 anos. A pessoa pode ter vivido 70 anos, 80 anos. Mas se a pessoa viveu, lá como se diz, 400 anos, 700 e tantos anos, essa extraordinária longevidade corresponde simbolicamente a um alto grau de veneração por aquela pessoa. Um alto grau de autoridade que se reconhece àquela pessoa. E no fundo, se reconhece por essa extrema longevidade, escondida aqui nos números, o reconhecimento de uma vida virtuosa. E o inverso também é verdade. Se a gente vai lendo o Gênesis com cuidado, a gente vai vendo um declínio dessa longevidade. As pessoas que ali, entre Adão e Abraão, vão vivendo menos tempo. O número de anos diminui. Isso vai indicando que vai crescendo a corrupção do pecado na humanidade. E aí, o menor número de anos significa um crescimento da corrupção moral e do pecado. Então, isso é muito importante.
na simbologia do número enquanto tal na Sagrada Escritura. Uma extraordinária longevidade, números exorbitantes nas idades, querem mostrar o tamanho, a grandeza da virtude, da santidade, da autoridade, da venerabilidade daquele personagem, né? Então isso é muito importante para entender algumas passagens do Antigo Testamento, tá certo? E por último, eu gostaria, uma última etapa aqui, que é a mais esperada, eu sei, vamos ver o simbolismo peculiar de alguns números, tá? E se você vai tendo dúvida aí, quer fazer pergunta, fique à vontade no final, estarei aqui à disposição para responder qualquer pergunta, tá bom? Então vamos ver o simbolismo que tem alguns números. Antes de tudo, não sei se você sabe que na antiguidade, principalmente a partir ali do século VI a.C., principalmente por influência de Pitágoras e seus discípulos, ou seja, os pitagóricos, né? Então havia uma grande preferência pelos números ímpares. Então sempre se acreditava que os números ímpares eram perfeitos e os números pares eram imperfeitos. Isso baseado na ideia de que o número par ele é divisível em partes iguais. Isso mostra imperfeição, a possibilidade de divisão. E o ímpar, enraizado no número 1, que é considerado o princípio numérico, né? Eles ainda não usavam o número 0. Então, o princípio numérico perfeito e o 2, que é o princípio do número par, era considerado essencialmente imperfeito, né? Então, isso é muito, muito importante, porque não sempre, claro, mas a gente vai ver que alguns números também na Bíblia, ligados à perfeição, estão ligados também à numerologia ímpar e não à numerologia par, né? Eu queria apresentar aqui, se a gente fosse apresentar toda a simbologia dos números bíblicos, ficaria muito longo. Eu escolhi simplesmente 4 números que me parecem mais importantes na Bíblia, né? Então, primeiro o número 7, depois o número 3, depois o número 10 e, por fim, o número 12. Né? Então, vamos ver esses 4 números, tá bom? Em primeiro lugar, o número 7. Né? O número 7, que é o número mais dotado de valor simbólico, não só na Bíblia, mas no Oriente Antigo e em várias culturas. Né? A simbologia do número 7 é enorme, que está enraizado num fato importantíssimo. Em toda a questão do calendário lunar. A questão de a Lua, de 7 em 7 dias, por causa de suas fases, e moldando o ritmo do tempo. Então, todas essas civilizações orientais tinham o calendário, seguiam o calendário lunar. Né? Isso é muito importante. E daí vem a importância, a centralidade do número 7 como o número que governa, que rege essa divisão do tempo. Isso influencia nós até hoje. Várias festas do calendário litúrgico são determinadas pela Lua e não pelo Sol. Então, o ano litúrgico, por causa da data da Páscoa, que está ligado ao calendário lunar, que era o calendário judaico, era lunar. Então, por isso que a Páscoa tem uma data diferente a cada ano, né? Porque depende do equinócio de primavera, né? Primavera no hemisfério norte, ligado ao nosso outono no hemisfério sul. Então é a partir da data da Páscoa que se marca a Quaresma, é a partir da data da Páscoa que se marca a Pentecostes, e aí se divide todos as datas litúrgicas mais importantes. Por isso que no calendário litúrgico da igreja nós temos o que chamamos de festas móveis. Então, o que é uma festa móvel? É uma festa que depende da data da Páscoa. Certo? Então, o que é uma festa móvel? A Páscoa. O que é uma festa móvel?
Quarta-feira de Cinzas. O que é uma festa móvel? A Ascensão do Senhor. O que é uma festa móvel? A Corpus Christi, certo? Não são datas ligadas ligado ao calendário civil, ao calendário nosso solar. E tem festas fixas. Por exemplo, amanhã é festa de Santa Teresa de Ávila, nossa grande Teresa, a quem eu quero tanto bem, a Santa Teresa. É fixo, é 15 de outubro. Natal é uma solenidade fixa, é 25 de dezembro. Então, por isso essa dimensão lunar. Né? E na Bíblia, além da dimensão lunar, nós temos o aspecto de que já no início da Bíblia, ou seja, no primeiro capítulo da Bíblia, no Gênesis, que relata a criação, o texto da tradição sacerdotal, a criação do mundo em 6 dias e que termina com o 7º dia, como o dia do descanso do Senhor, o Shabat, que dá origem ao sábado judaico, mostra como o número 7 é um número eixo da mentalidade judaica, né? E que é recuperado no Novo Testamento também, porque a ressurreição de Cristo acontece no domingo e é o reinício da criação, é a nova criação que começa novamente o ciclo dos 7 dias, né? O domingo como o novo início, né? Como o novo início. Então, isso é muito importante. E o número 7, por definir esse período completo de uma semana, de um período definido da vida humana, tornou-se então o símbolo, o número 7, o símbolo da totalidade, da plenitude, da perfeição. Né? Um exemplo muito claro disso é quando Jesus, no capítulo 18 de São Mateus, fala da necessidade de se perdoar ao irmão, não 7 vezes, só 7 vezes, porque já é uma dimensão simbólica, não é que a gente tem que perdoar não só 6 ou 4 vezes, nós não estamos aqui na dimensão meramente quantitativa, mas qualitativa. Jesus diz, não perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ah, então não é 7 vezes, então 7 vezes 7, aí 40, então 490 vezes. Não. Aqui significa uma dimensão simbólica. 70 vezes 7 significa sempre, plenamente, para sempre crescendo, em busca da perfeição. Né? O perdão, que é imitar a Deus que perdoa, recebendo a graça do perdão de Deus, que nos ensina a perdoar. Né? Então, o Aaron, aqui está falando em italiano settimana, não, a palavra semana, exatamente, ela já se origina da palavra sete, né? Por causa do grego e do latim hebdomada, né? E aí vem toda a questão dos 7 dias, com certeza. Settimana, semana, todos vêm do número 7, com certeza. Depois um segundo número, né? Que é o número 3, né? E é um número muito querido pelos antigos semitas, pelos antigos orientais, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é um número que está ligado à questão do número ímpar, que eu falava antes, é o primeiro composto ímpar. Depois do número 1, o próximo número ímpar é o 3. E indica que é essa perfeição. Né? A perfeição que brota do 1 e continua. Né? Então, o 3. E depois, a simbologia do triângulo com os 3 lados iguais. Né? O triângulo equilátero, que sempre na antiguidade foi símbolo da perfeição, de algo firme, de algo estável, que não cai e que não se destrói. Né? E é aí que a gente vê se repetir o número 3 em vários textos bíblicos. Então, os 3 filhos de Noé, em Gênesis 6, os 3 amigos de Jó, no capítulo 2, os 3 companheiros de Daniel, no capítulo 3, os 3 anjos que aparecem a Abraão, no capítulo 18 do Gênesis, os 3 dias que Jonas passou no ventre da baleia, né, no capítulo 2 do livro de Jonas, e depois, no Novo Testamento,
e na própria história da igreja, desenvolvimento da teologia cristã, o 3 abrange toda a dimensão trinitária. Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, né? As 3 pessoas trinitárias. Então, por isso que o número 3 também é um número muito importante na Sagrada Escritura. Depois temos o número 10. O número 10, já eu falei dos pitagóricos, era um número importantíssimo para os gregos. Mas a importância do número 10 se dá originalmente pelo fato dos 10 dedos das mãos. Então, os símbolos em geral nascem de realidades muito concretas do ser humano e da sua vida, né? Então, o costume de fazer contas a partir dos dedos das mãos, e que dá origem depois ao sistema decimal que nós temos, deixou o número 10 sempre a ideia de algo completo, algo acabado, algo encerrado, fechado, que chegou ao seu topo, perfeição nesse sentido, né? Alguém está falando aqui o número dos magos. Olha, nós não temos na Bíblia o número dos magos, né? Nós temos depois na tradição alguns dados dos 3 reis magos, mas se vocês olharem no texto bíblico não se fala de 3 reis magos, a gente supõe dos 3 por causa dos 3 presentes, mas fala só de alguns magos que vieram do Oriente, né? Então, esse símbolo do número 10, de completude, está presente, por exemplo, eu peguei aqui 3 parábolas de Cristo, né? Os 10 servos, que simbolizam um grupo completo, os 10 servos. Depois as 10 dracmas, as moedas 10 dracmas, que significa que um número redondo, um número perfeito. As 10 virgens, que significa que todos os cristãos, né, todos os discípulos de Cristo. E por fim, eu gostaria de falar do número 12. Né? O número 12, que é um número importantíssimo na Bíblia. Né? Antes de tudo, o número 12 parte também da divisão temporal, a divisão do ano em 12 meses, divisão já que os babilônios e os egípcios observavam, e por isso o 12 já de início tem uma simbologia de totalidade e plenitude do tempo, né? Do tempo. Mas na Bíblia, para quem já leu a Bíblia inteira, ou pelo menos conhece os textos principais da Sagrada Escritura, sabe reconhecer muito bem que o número 12 é um número eixo, é um número básico para entender a Bíblia. É a partir do 12 que a gente entende a dimensão eclesial da Bíblia, a eclesiologia veterotestamentária e neotestamentária. A teologia do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Porque na história do povo de Deus, o número 12, ele é constitutivo. Começa com os 12 filhos de Jacó, que dão origem às 12 tribos de Israel. Justamente por esse motivo, Jesus escolhe 12 apóstolos, porque Jesus vai fundar o novo Israel. O Messias funda um novo povo de Deus, originário do povo de Deus antigo. Não há uma ruptura, uma continuidade, uma planificação. E, por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 21, quando vai descrever a Nova Jerusalém, o autor do livro do Apocalipse, São João, descreve detalhadamente a Nova Jerusalém com uma cidade com 12 colunas, 12 portas, etc. Vários detalhes em que gira em torno do símbolo do número 12. Tá certo? Então, era isso um pouco que eu tinha para vocês. A filosofia do número, a simbologia do número enquanto tal na Sagrada Escritura, e vimos a questão dos patriarcas, e por fim, a simbologia de alguns números, como o número 7, o 3, o 10 e o 12. Vamos ver então agora algumas perguntas que vocês, porventura, tenham. Podem fazer à vontade, vamos ver se tem alguma escrita aqui. Vamos ver aqui.
a ressurreição no terceiro dia, esse número é simbólico? A Socorro faz essa pergunta, com certeza, Socorro. Nós não temos ocasião de analisar, mas estava dentro das profecias. Primeiro, Jesus já tinha dito que ressuscitaria no terceiro dia. Está ligado à simbologia do profeta Jonas, né? Jesus mesmo faz esse vínculo entre ele e Jonas, né? E tem outras passagens do Antigo Testamento que colocam essa importância de uma nova vida que ocorre a partir do terceiro dia. E tem toda uma simbologia também com os dias da criação. Quem sabe um dia eu posso explicar isso para vocês. Eu acho que eu expliquei isso numa live que eu fiz na Semana Santa. Eu acho que é a live que eu fiz para explicar a Sexta-feira Santa. Então tem uma lógica um pouco da sexta-feira, sábado santo e domingo da ressurreição, e o sexto, sétimo dia e primeiro dia da criação, né? Depois o Aaron faz uma pergunta, inclusive interessante que no inglês temos um nome para os números até 12, depois repete-se os radicais. Exatamente, né? E isso tem explicação justamente por causa da numerologia anglo-saxônica, né? Anglo-saxônica também. Isso é muito interessante, porque depois os números a partir do 13 vão repetindo os números iniciais, remetendo ao 10, né? Então, o 14. Né? Então tem essa questão dos radicais. E em outras línguas também, como o alemão tem uma estrutura numérica muito particular, mas depois tem toda a questão também dos dias da semana em português. É a única língua moderna que mantém a nomenclatura latina, né, que é cristã. Segunda-feira é porque é o segundo dia da semana, depois do domingo. As outras línguas mantiveram a nomenclatura pagã. Um dia que é dedicado à lua, que é a segunda-feira, Moon Day, como Monday, dia da lua. Então tem o dia de Marte. Então vai ser um astro, uma divindade pagã que é atribuída a cada dia da semana e ficou na maioria das línguas modernas atuais, né? Depois tem uma outra observação aqui. Certa vez vi que o número 12 é a contagem das falanges dos dedos apontando com o polegar. Aí já não sei porque, olha, aqui a nossa abordagem é simbologia bíblica, né? Claro que a simbologia ela inunda a nossa cultura, o nosso mundo, e aí tem, claro, com certeza, mais elementos, mas aqui eu me restringo à simbologia bíblica, né? Então não saberia dar a resposta a essa sua pergunta, Aaron. Sim, o Marcílio está fazendo aqui uma observação interessante que eu não mencionei. O número 10, que nos lembra os 10 mandamentos, as 10 palavras, o decálogo, né? Com certeza, muito bem lembrado. E eu não sei, Marcílio, se você sabe, os 10 mandamentos que são foram gravados pelo dedo de Deus nas duas tábuas, as chamadas duas tábuas da lei, nas quais, na primeira tábua tem os 3 primeiros mandamentos, então aqui a questão da simbologia do número 3, e na outra os 7 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos dirigidos diretamente a Deus, e os outros 7 mandamentos dirigidos diretamente ao próximo, né? a pessoa do irmão, né? Muito bem lembrado, Marcílio, muito obrigado. Não tinha mencionado isso do número 10 referido ao decálogo. Muito bem lembrado, muito obrigado. Vamos ver se nós temos mais perguntas aqui. Ok, vamos ver. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode fazer, é muito interessante. Marcílio, o prazer é meu. Estamos aqui juntos para bebermos, nos extasiarmos e aprofundarmos na beleza da nossa fé, né? Na beleza da palavra de Deus, a beleza da nossa fé. Enquanto vocês vão pensando em mais perguntas, eu vou dizendo o tema que nós vamos ter na próxima semana, né? Então, na próxima semana,
nós vamos ter um tema importante, porque nós vamos entrar um pouco na pedagogia de Jesus, na atividade pedagógica de Cristo, e nós vamos refletir um pouco sobre as parábolas de Jesus. Nós não vamos pegar nenhuma parábola em específico, isso podemos fazer no futuro, para comentar ou explicar, mas vamos fazer uma abordagem geral das parábolas, a importância das parábolas. Por que eu quero fazer isso? Porque às vezes as parábolas elas são apresentadas para as pessoas como se fossem historinhas. Que é verdade, tem um elemento de histórias com elementos concretos da nossa vida, mas isso é um elemento só. E fica parecendo que Jesus tinha uma historinha para contar para as pessoas, e as pessoas achavam, igual a gente conta historinha para criança. Não é só isso. Não é só isso. Isso pode ser um aspecto, talvez o aspecto mais visível, mais direto, mas não é só isso. Né? Então, a parábola ela tem várias finalidades. O que Jesus quer mostrar e o que Jesus quer esconder. Né? Quando Jesus quer provocar a conversão e a fé aqueles que não o querem escutar. Então tem vários elementos que nós vamos aprofundar, tá bom? Depois tem mais gente falando aqui, o Aron, o povo do Oriente Médio, exímios calcilistas, contavam nas falanges suas contas. Pode ser. Peraí. Deixa eu ver aqui. Fantástica live, um assunto incrível, muito profundo. E aqui não é uma apresentação breve, mas é um assunto que tem... eu nem toquei aqui, por exemplo, no aspecto dos números nas línguas em que foi escrita a Bíblia, porque tem toda uma questão desses números em hebraico, em aramaico. As falhas nas cópias que faz do texto bíblico. Né? Depois as correções que foram sendo feitas ao longo da história, para entender qual era o número que ali estava se falando, porque assim como o grego, o hebraico, os números estão ligados à letra do alfabeto. Né? Então é muito interessante. Né? Então muita gente achando interessante, muito obrigado, que bom que estão gostando. Depois a Ayane, minha grande amiga aqui, os dons do Espírito Santo, o fato de serem 7 também significa algo a mais, com certeza, Ayane, com certeza, né? Nós temos na Bíblia os 7 dons do Espírito Santo, já tem toda uma questão a partir já de um texto de Isaías, tem sim. Depois os frutos do Espírito Santo. Né? Então tem toda uma... porque... a gente fica assim meio... É tanta coisa, né? Mas é porque está ligado às bem-aventuranças, que podem ser 7 ou 8. Tem os 7 pedidos do Pai Nosso, tem os 7 dons do Espírito Santo. Tem depois a questão dos números ligados aos frutos do Espírito Santo em Gálatas 5. Né? Então, com certeza, tem sim. Tem sim. Né? E depois isso implicou muito na espiritualidade que nós temos sobre o Espírito Santo, hinos, né, como o Veni Creator, que fala do Sacrum Septenarium, né, o sacro setenário, que é justamente os 7 dons do Espírito Santo. Com certeza, bem lembrado também. Tá vendo que vocês aqui enriquecem a live? Com os comentários e as perguntas fazem enriquecer a nossa abordagem, né? Porque, como eu disse para vocês, são muitos dados, né, que eu mesmo, até na hora que vou escrever, não lembro de elencar a todos. Né? Então, nós vamos ter na próxima semana isso mesmo sobre as parábolas. Né? Não, sobre a língua nós já tivemos uma live já. As línguas em que foram escritas a Bíblia, né? Com certeza. O livro dos sinais também, de Jesus no Evangelho de São João, exatamente. Os sinais, né? Com certeza, o livro dos sinais. Né? E nem falo no Apocalipse, que aí o Apocalipse tem uma numerologia própria, e o que não falta lá são realidades relacionadas ao 7. Né? Ao 7. Agora, Aaron, a questão de uma live sobre
a dimensão linguística voltada aos números, aí não é. Teríamos que ter um público, aí um grupo de pessoas que já estudam a Sagrada Escritura em nível teológico e exegético para aprofundar isso. Ou eu posso indicar algumas leituras para quem quiser aprofundar, mas isso aí com certeza já faz parte de um nível mais técnico. A gente poderia abordar, mas aí com pessoas que tivessem um interesse específico. Meu caro amigo Padre Jaques, muito obrigado pelo seu abraço. Está aqui dizendo que lembrava do resumão antes das provas, é verdade. Tá certo, é um prazer ter você aqui. Um forte abraço, viu? Padre Jaques, grande amigo. Também a Socorro, um assunto muito interessante e pouco conhecido e explicado. Agora, depois, o que acontece? Aí um padre, um professor, uma pessoa que tem a ocasião de explicar os textos bíblicos pouco a pouco, nas suas homilias, palestras, aí sim, aí você tem como explicar o número naquele texto, né? naquela realidade, e aí isso é muito importante, a partir de bons comentários bíblicos, fazer isso com certeza é muito enriquecedor, né? Muito enriquecedor. Então, vamos terminando por aqui. Amanhã é dia do professor, né? Então quero dar o parabéns aqui meu a todos vocês que são professores. Amanhã é dia do professor porque amanhã é dia, como eu já falei, de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, a grande doutora da igreja, a grande mestra na igreja católica, da vida interior, da vida espiritual. Hoje, muito do que nós sabemos sobre vida de oração, sobre as dificuldades da relação com Deus, sobre a ação de Deus na nossa alma, a nossa relação direta com Cristo, é devido aos ensinamentos, à experiência mística de Santa Teresa de Jesus, realmente a grande doutora da igreja, a grande mística da igreja, e por isso, então, por causa dessa festa católica, é que se costumou fazer o dia do professor nesse dia. Então, meus parabéns, rezem para mim também, que sou professor, e vamos todos juntos, realmente fascinados e apaixonados pela nossa fé. Tá certo? Uma boa noite a todos e fiquem com Deus até a próxima quinta-feira. Até mais. Tchau.